Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GSUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa vai ao ar nas quintas-feiras às 13 horas, nas sextas-feiras às 21 horas e aos sábados às 20h30. O nosso programa hoje está composto da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutor Luiz Fernando Plácido e da doutora Márcia Plácido Lula da Silva. E a cadeirinha vermelha aí está identificando a ideologia, né? Exatamente. A Marielle Franco aqui, doutora Luiz, os nossos bonés aqui atrás. Só que o livro de Martinha Fidel. Só que o vermelho no domingo agora tomou uma surra, né? E faz horas que vem... Faz horas que vem tomando uma surra, né? Faz 15 grenais. Faz tempo que a gente não sabe o que é ganhar um grenalzinho, né, diretor? Não, ganhou um lá. Não, nem tanto tempo. Ganhamos um no Brasileiro. Ganharam um em 15, né? Quando tínhamos um treinador que funcionava, ganhamos um. Pois é, vocês não queriam esse treinador aí? Não queriam o espanhol aí? Não, eu queria o Abel Braga. Nós queríamos, quem não quis foi a direção, né? Depois que o trabalho está se mostrando deficiente, vocês queriam o Abel. Antes ninguém queria Não, eu sempre quis, eu sou fã do Abel Braga. Com o Abel Braga eu fui campeã do mundo FIFA, né, doutor Luiz? E o nosso Grêmio, com aquela gurizada nova lá, ó, tá dando um sangue novo. Acho que esse time vai dar muitas glórias ao Grêmio e muitas frustrações aos colorados. É possível, eu, como colorado, Luiz... tenho que reconhecer que o Grêmio valoriza suas categorias de base. Não, e basta passar um treinador falando em castelhano na frente do Beira-Rio para ser puxado para dentro do vestiário imediatamente. É que a safra de jovens do Grêmio é muito promissora, né? Olha, tem uma meia dúzia... A do Inter também doutor Luiz. A do Inter, no ano passado, foi campeão da Copa São Paulo em cima do Grêmio. Mas o Grêmio foi vice. A base do Inter não é aproveitada. Mas o Grêmio também foi vice da Taça São Paulo e perdeu o título por um detalhe, ou seja, os dois times se equilibravam. Sim. Eles tinham um certo equilíbrio. Só que a direção do Grêmio tem uma mentalidade de aproveitamento das categorias de base, enquanto que a do Inter traz jogadores de fora e não aproveita a base. Pois, por que o... Saudade do Fernando Carvalho. Por que o Colorado não atrai lá os dirigentes do Grêmio que adotam essa conduta de valorizar os jovens? Pode buscar lá, nós cedemos alguns lá. Não precisa nem atrair, doutora Luiz. O que é bem feito, a gente pode imitar, né? A gente pode imitar o co-irmão quando o co-irmão faz as coisas certas. Simplesmente assim. Não precisa trazer de lá, nem... Domingo agora... Gente, pode ser imitado. O Fernando Carvalho se aconselhou na época com o Fábio Koff. Ele e o Fábio Koff, né, tinham um relacionamento muito amistoso. E, a partir de então, o Fernando Carvalho começou a gestão no Inter e sempre valorizou e conhecia muito a base. E essa direção do Inter é amadora, completamente amadora. Eu vi até o presidente falar do domingo antes do Grenal. Eu quero ver quem é que vai comemorar se o Inter for campeão. Quem está criticando o treinador não pode comemorar. Como assim? Eu, por exemplo, sou sócio. Eu posso criticar quem eu quiser, comemorar a hora que eu quiser. Eu acho que eles são marinheiros de primeira viagem, e não tem muita afinidade com o futebol, são inexperientes e não sei. E falta a sensibilidade também, porque agora, em plena pandemia, eles demitiram 63 funcionários, sendo que 2 funcionários que ganham um salário baixíssimo, tinha dois que estavam no tratamento para câncer. Acho que falta sensibilidade também, né? Acho que o maior equívoco que a direção do Internacional cometeu foi contratar lá esse treinador 3 meses antes, e o Abel estava fazendo um trabalho razoável, tanto é que chegou ao vice-campeonato, né? Então, acho que não era o momento de trocar um trabalho que estava sendo bem realizado. E fomos garfiados, doutora Luiz, por isso não fomos campeões brasileiros. A esquerda sempre é garfiada nas eleições. Por favor, não. O senhor sabe, doutora Luiz, o senhor torce por um time isso gaúcho, é mania de perseguição. Sabe que como os nossos clubes são prejudicados. É mania de perseguição. Os clubes são prejudicados pela arbitragem. Bombados.
Isso O eu acho que Flamengo. Nos 5 jogos do Brasileirão, o Internacional foi roubado. é mania de perseguição. Bem, mas vamos para o nosso assunto aí. O Flamengo e o Corinthians são favorecidos. Bem, mas o nosso programa aqui, como não é de futebol, né? Vamos passar a nossa discussões políticas e trocar nossas ideias. O problema, a discussão hoje foi os depoimentos do ministro das Relações Exteriores, Araújo, o nome dele, né? É Araújo, né? Ernesto Araújo. Eduardo Pazuello. Vamos chamar de Araújo. E o ex-ministro da Saúde, o general Pazuello, né? Que prestou um depoimento hoje, né? E eu, me antecipando às questões, eu diria que aquele ministro ontem, ele estava mais perdido do que cego em tiroteio. Ele gaguejava, ficava vermelho, coisa... Está mentindo. Atitude típica de quem está mentindo, né? Eles se meteram numa enrascada e agora estão com dificuldade de querer remediar o erro que cometeram, né? Eu fiquei assim abismado com as respostas ridículas e evasivas que eles procuravam, que eles diziam. Na verdade, eles procuravam embaralhar as cartas para criar confusão e evitar esse tipo de mostrar a verdade, né? Bom, e o Pazuello hoje também parecia até um porquinho da Índia de vermelho, né? E disse besteira pior ainda, né? O Pazuello hoje. Barbaridade. Ele conseguia tentar descaracterizar as evidências que mostraram o descalabro que foi o comportamento do governo em relação ao combate à pandemia, e acho que a situação deles, tanto desse Araújo quanto do Pazuello, está meio complicado. E aí, quem começa aí o debate aí? Sim, honestamente, a gente não teve muito tempo de assistir também, né? A gente está num momento assim, de muita atividade, então não foi possível assistir assim com mais atenção. Mas o depoimento de ontem também vergonhoso, e eu assisti assim alguns momentos, não é assim na mídia alternativa, não, mas na mídia independente, eu diria, né, na mídia livre, mostrando a Cátia Abreu, por exemplo, não é? Chamando de mentiroso compulsivo, que eles efetivamente são mentirosos compulsivos. Hoje eu consegui parar para assistir, assim, eu acho que uns 20 minutos, né, do Pazuello, e eu fiquei impressionada, porque eles têm, assim, uma capacidade de mentir, e a gente percebe, é nítido que o objetivo é tirar a responsabilidade do genocida, né, porque a gente lembra muito perfeitamente, né, enquanto ele era o dito ministro da Saúde, porque, a princípio, a gente entende que não tivemos até agora um ministro da Saúde, com exceção, né, do Mandetta, que era alguém que queria entregar o SUS também, né, para transformar, privatizar o SUS. E terminou, né, a sua gestão com o jaleco do SUS. Então, a gente observa assim, o Pazuello com mentiras assustadoras, porque eles sempre falaram, e segundo me consta, o genocida continua falando em tratamento compulsivo, tratamento preventivo, tratamento preventivo, e hoje ele foi questionado sobre isso, né? Justamente no momento que eu pude assistir, ele disse que o tratamento preventivo consiste no seguinte: no momento que a pessoa sente os primeiros sintomas, ela deve procurar o médico. Se nós sabemos, o Brasil inteiro sabe que o tratamento preventivo, pena o doutor Demerval não estar presente aqui, né, porque ele é um dos defensores do tratamento preventivo, né, que é o kit Covid, né, que foi distribuído, que o Melo pediu, inclusive, 15 mil ou 25 mil kits, logo que foi eleito, né, que foi empossado, ele pediu que o governo federal mandasse esses kits preventivos, os kits Covid, o que é esse kit Covid? É cloroquina, né, hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina, se não me engano.
né? E agora ele diz que não, que o tratamento preventivo consiste nos primeiros sintomas que a pessoa procure um médico. Foi questionado sobre o uso da cloroquina. Ele diz que cada médico é livre para prescrever, não é a medicação que julgar, né, mais eficaz, né, para o tratamento do Covid. Foi questionado também se ele havia se utilizado, né, se o médico que o tratou havia então determinado que ele utilizasse a hidroxicloroquina. Eles que não têm conhecimento, ele não sabe, não sei se perguntaram se ele sabia ler, por exemplo, né? Porque provavelmente ele tenha tido um receituário médico onde constava a medicação que ele utilizou. Mas ele disse que não, segundo o doutor Fernando me passou, que ele só teria ido fazer uma tomografia no 16º dia ou coisa do gênero. Mas, como todo covarde que faz parte desse governo genocida, e isso eu incluo todos os ministros desde o começo da gestão, né, da triste era Bolsonaro. Menos o ex-ministro Sérgio Moro, que saiu dignamente por não concordar o senhor não deixou eu molhar o bico, doutor Aloysio. Tá, então molha bem o bico aí. Eu ia lhe dizer o seguinte, todos, eu não excluo nenhum ministro, inclusive o seu protegido, não é? O que também tem as mãos sujas de sangue. Não é meu protegido. Ele eu sou uma pessoa que não sou partidário, e vejo com os meus olhos, via que ele estava tentando ajudar o Brasil, mas, infelizmente, o Bolsonaro não permitiu, com as suas atitudes imprudentes, atitudes de esvaziar os ministérios, porque ele quer ser o sol, ele quer ser o centro da Terra, centro do mundo. Então, essa é a política do Bolsonaro. Mas, doutora Luísa, assim, para a gente não continuar, né, na nossa eterna discussão, eu só digo uma frase, né, que eu acho que essa frase ela traduz o pensamento da maioria das pessoas que veem o Moro como ele efetivamente é, né, porque ele fez tudo isso, ele criminalizou a política, destruiu pessoas, e, no final, o bandido era o juiz. Né? A gente percebeu que no final era o bandido era ele, era o juiz suspeito, destruiu o Brasil, e os criminosos eram os mocinhos, né? Os criminosos que roubaram a Petrobras. Os que eles diziam ser criminosos, né, doutora Luísa? E não era nenhum deles, assim, né? Nenhum deles era criminoso. O Palocci não era criminoso, Lula não era criminoso, Zé Dirceu, Delube, ninguém era criminoso. Era tudo. Não, Delube não. Alguns programas atrás o senhor mandou tirar o Palocci também da lista. Mas então, claro, vocês estavam tirando todo mundo, deixando o Palocci. Eu já mandei, bota o Palocci na carona. Não, doutora Luísa, aquela foi uma tirada genial, senhor. Nós entregamos o Palocci. O Palocci realmente cometeu o crime. Nós entregamos só o Palocci, mais ninguém. Só o Palocci, mais ninguém, né? Só ele. Bom, estão sendo os nossos... Só ele sozinho deu aquele rombo. Suspeito de estimação. Ele sozinho deu um rombo na Petrobras. É verdade. Muito obrigada, doutor Fernando, porque hoje, doutora Luísa, quem tem corrupto de estimação é o senhor. Então, voltando, gente, o Palocci, eu acho assim... O Palocci era tipo aquele, cobrava o escanteio e corria na área para cabecear. Ele que fazia tudo. O senhor ele jogava sozinho. Não, sim, só sozinho. Ele que pegava todo o dinheiro, embolsava todo o dinheiro e não distribuía para ninguém. Provavelmente, porque o presidente Lula, né, nada foi encontrado em relação a ele. Então, voltando... Foi bem escondido o dinheiro. Foi bem escondido. Não foi... Nada a esconder, porque ele não fez nada de errado, doutora Luísa. Ele foi condenado, como o senhor sabe, por um ato futuro indeterminado. Isso. E não adianta, doutora Luísa. Agora o senhor pode espernear, é o juiz esperneante que o senhor está fazendo, mas, na verdade... Na cabeça uma coisa, ninguém tira isso da esquerda. O senhor tem razão, somos muito parecidos. Doutora Luísa, enquanto tiver bambu, vai ter flecha. Então, para concluir... Mas aí a flecha só é atirada nos mocinhos, os bandidos não, né? Mocinho, doutora Luísa, não tinha mocinho na 13ª
vara tudo da bandido, tudo República de criminoso. Curitiba, o senhor sabe disso. Não, na verdade, Então, quem roubou a Petrobras foi a Lava Jato, e não os bandidos. Não sei, eu sei que muitas empresas foram destruídas, tem gente se empregando hoje para conseguir, então, né, fazer recuperação judicial e ficando milionário. As que roubavam Mas, foram doutor destruídas. Aloísio, Exatamente. voltando, então, né, para a pandemia, para o Pazuello, né, ficamos sabendo, então, que ele passou mal, né? Depois que ele ajudou a matar mais de 400 mil brasileiros, né? São uns covardes. Todas as pessoas que compuseram os ministérios do genocídio até hoje são covardes. Todos eles, sem exceção. Eu não diria covardes. Todos eles estão com as mãos manchadas de sangue. Covardes e incompetentes. Exatamente, o senhor tem toda a razão. Todos, sem exceção, doutor Aloísio. Todos que compuseram os ministérios. E assim, ó, doutor Aloísio, agora eles são tão covardes, eles estão pedindo para ficarem calados, não é? Aí, por que o Pazuello falou? Porque qualquer coisa que o comprometesse, né, resposta a respeito dele mesmo, então ele poderia, né, se omitir. Mas em relação a terceiros, ele teria que responder. Então não adiantava, né? Ia trocar os 6 pelo meia dúzia. A capitã Cloroquina, que é aquela outra médica, né, que também foi lá para Manaus, que eles fizeram essa experiência genocida lá em Manaus, da imunidade de rebanho, também ela pediu também, né, um habeas corpus, né, para que pudesse se manter calada, mas, se não me engano, foi o atual querido Gilmar Mendes, né, que hoje... Foi Lewandowski. Melhor ainda, doutor Fernando, foi o Lewandowski, não é? Não concedeu, não é, a medida. Doutor Aloísio diz que ele concede habeas corpus a Varrena, ele não concedeu. Não é bem assim, é quando as pessoas têm direito. O Gilmar Mendes. Não, mas foi o senhor falou que os dois estamos de plantão lá para conceder habeas corpus. Que nesse caso aí, para ele não interessava dar. Não houve conversa de pé de orelha. Então está, doutor Aloísio. Então, vamos concordar com o senhor, então, para a gente não se alongar. Então, é isso que eu queria dizer, gente. Assim, essa gente é covarde, eles ficam atrás do escudo das Forças Armadas, né? Daí ele não pôde ir nem fardado, né? Por determinação das Forças Armadas que ele não fosse. O Bolsonaro também, ele é muito valentão contra as mulheres e quando ele está de bando, como todos eles que compuseram os ministérios. São uns covardes, são genocidas, são incompetentes, né? Ajudaram a botar o genocida no poder, estão com as mãos sujas de sangue e nós somos reféns dessa milícia que está no poder hoje, né? Hoje tinha, inclusive, uma tropa de choque para auxiliar esse general Pazuello, não é? Que a gente não sabe nem se ele não estava de fraldas hoje, porque ele estava tão assustado com toda essa situação que não se sabe se ele forjou, não é, esse momento de ter passado mal, mas a gente sabe também que tem um filho zero alguma coisa aí do genocida, que também num debate com a Jandira Fegali, também passou mal, desmaiou, teve uma incontinência, né? O genocida não deixou nem que a Jandira Fegali o atendesse, já que ela é médica. Então é isso, gente, nós sabemos que estamos nas mãos, né, desses monstros, desses vermes genocidas horrorosos que foram paridos pela Lava Jato. Era o que eu tinha a dizer. Estamos mal arrumados, então. Muito mal arranjados. A nossa esperança é 2022, o presidente Lula ganhando em primeiro turno. Esse é o sonho. Esse é um devaneio da esquerda. É a pesquisa de hoje. Pesquisa a mídia manipula. Vocês mesmos dizem que a mídia não tem interesse no presidente Lula. Não, mas a imprensa marrom tem. Quem é a imprensa marrom, doutor Aloísio? Aquela que não fala a verdade. Qual é? O senhor poderia elencar para nós? Porque quando nós falamos mal da Globo, o senhor defende. Não, eu não defendo e nem acuso nenhuma emissora, o órgão de televisão, de rádio. Né? Mas tem uns elementos lá dentro infiltrados que procuram, às vezes, distorcer as matérias. Né?
Mas, Mas a doutora emissora Luiz, a apenas pergunta divulga de maneira, $1 milhão a de imprensa- dólares. a imprensa presta um serviço relevante à É. democracia. Sem imprensa não há democracia. Porque E a ela, pergunta de $1 vai. milhão de dólares, porque doutora ela Luiz. é que denuncia. Da ela que onde é essa denuncia só pesquisa? falcatruas. Da Folha. Da Folha. A Folha não tem interesse algum na volta do presidente Lula. Se pesquisa ganhasse a eleição, não precisava fazer a eleição. Era só pegar pesquisa e. Normalmente, ela demonstra Exatamente. que está o Exatamente. cenário atual. A Manuela aqui dormiu. Tá, eu vou lhe perguntar e uma acordou coisa. A senhora já foi entrevistada por uma pesquisa nesse sentido? Já. Já? Oh, Já. Eu também. Quando? Não nessa última eleição, doutora Luiz, mas já fui entrevistada na CIS Brasil. Doutora Luísio, essa sua pergunta me lembra quando começou a pandemia, que as pessoas perguntavam assim: tu conhece alguém que já teve Covid? É verdade. Daí, daqui a pouco, a pergunta mudava: tu conhece alguém que morreu de Covid? Enquanto não chegou na família dessas pessoas, nos amigos, né? Quanto não perderam um amigo, um familiar, eles não acreditavam que a pandemia existisse, que os hospitais estavam cheios, né, de pessoas tentando sobreviver à doença, né, e de tantas pessoas morrendo. Então, assim, é uma pergunta... o senhor já foi entrevistado por um ET? Nunca, né? nunca na vida. Mas dizem que... Nunca na vida e também nunca, numa pesquisa, eu fui pesquisado. Olha, e que o senhor voto há está 40 sempre e no poucos anos. escritório trabalhando. Não deu... Pesquisa, via de regra, ela atende a alguns interesses. Hoje as pesquisas são feitas até na internet, né, doutora Luiz? Sim, aí Mas, fica alguém lá, Ângela, são na internet. lembra. Aí fica um da esquerda lá, o dia inteiro respondendo na internet, fica... aleatório, não é, doutora Luiz? Mas vai sair uma pesquisa... A senhora já viu, doutora Ângela? Desvirtuada. Que quando a pesquisa diz que o Moro tem chance, o doutor Aloysio concorda. Eu acredito. Né? Daí a pesquisa é válida. Mas o Moro não ultrapassa 6%, eu doutor Aloysio. não tenho nenhum interesse em qualquer um outro candidato, só não quero nem Bolsonaro nem Lula. Aliás, lamento, doutora Luiz, não mas quero eu acho Bolsonaro que e nem voto, PT. Então, não quero Bolsonaro e nem PT. Não quero Bolsonaro e nem PT. É uma pena. O senhor vai terminar botando o genocida de novo em segundo turno. Ou o PT acaba botando, né? Porque se o PT... Porque o Bolsonaro, ele torce e reza para que o Lula seja candidato em 2022. Isso é o que ele diz para criar polarização, doutora Luiz. Eu quero ver ele comparecer num debate com o presidente Lula. Se fosse assim, ele não tinha premiado o Moro com um cargo de ministro, porque condenou o Lula, tirou o Lula das eleições de 2018. Ele não teria comprado a toga que o Moro não tirou. O Moro não tirou o Lula da eleição. Quem tirou o Lula da eleição foi a apropriação do dinheiro público. Tá bom, doutora Luiz. Vamos voltar à nossa pauta. Doutor Fernando. Eu quero falar realmente sobre a CPI. Então, ontem, Ernesto Araújo disse horrores de mentiras. Mas como eles então, como o presidente da CPI, ele disse que ele não quer sujar a mão prendendo ninguém na CPI, ele saiu de lá livre, leve e solto, porque o que ele mentiu foi um absurdo. Ele disse que ele não interferiu na relação Brasil e China de jeito nenhum. Todo mundo sabe que isso é uma mentira. Ele chamava o vírus de comunavírus, né? Comunavírus. Hoje, um dos senadores ali, ele largou um áudio do chanceler da Venezuela que não queria contato com ele, então, porque ele não atendia o chanceler da Venezuela porque ele é inimigo da Venezuela. O governo brasileiro é inimigo do governo da Venezuela. A Venezuela oferecendo 94 mil metros cúbicos de oxigênio para a Amazônia naquela crise horrorosa que teve no começo do ano na Venezuela. Aí eles mandaram buscar esse oxigênio, que foi dado gratuitamente para a Venezuela, através de caminhões, o que levava, em média, 12 horas para chegar o oxigênio. Se fosse um avião da FAB,
levaria 1 hora para chegar ao oxigênio. Então, nesse tempo de 11 horas de diferença entre vir por terra e vir pelo ar, morreram muitas pessoas, agonizando, com falta de ar. Então, não vai querer que a gente culpe esse governo pela morte de muitos brasileiros? Essa imunização de rebanho, isso é culpa do governo. Esses testes que foram feitos com brasileiros, irmãos nossos, em Manaus, é culpa toda. O sangue está derramado nas mãos desse governo. Esse ministro ele comprou briga com todos os países que são comercialmente e potencialmente nossos aliados, como a China. Ele conseguiu fazer que o Brasil, como ele queria mesmo, fosse uma pária do mundo. E ele sentia orgulho nisso. Agora, a CPI quer fazer uma acariação entre ele e o Weingarten, que era secretário da comunicação, porque ambos mentiram e as mentiras dos dois se contradizem. Vai ser para ver quem é que mente menos. E também querem fazer uma acariação do Pazuello com o representante da Pfizer no Brasil. O Pazuello falou que foi oferecido em torno de 6 milhões de doses apenas da Pfizer e que o TCU não autorizava em função do preço. E o diretor da Pfizer para a América Latina diz que foram oferecidos ao Brasil 60 milhões de doses ou 70 milhões de doses. Então, tem que fazer mesmo essa acariação. Tem que fazer a acariação para ver quem é que está mentindo. Então, essa CPI está indo para um rumo que, impreterivelmente, vai acabar nas mãos do Bolsonaro. E outra coisa que eu queria falar em relação à CPI foi aquela participação nojenta do 01 Flávio Bolsonaro, chamando o senador de vagabundo. Vagabundo é ele que se mistura com milícias, com ladrões, que bota filho de miliciano no seu gabinete. Ele, sim, é um vagabundo, um sem vergonha, um ordinário que não tem caráter, que não tem a mínima decência para representar o estado do Rio de Janeiro. Eu fico boquiaberto saber que a população do Rio de Janeiro vota em toda a família Bolsonaro. Só pode ser coisa da milícia obrigando as pessoas das comunidades a votar nessa família. Essa família não é digna de ter vereador, quanto mais deputado federal, senador e um presidente. Pelo amor de Deus, eu me envergonho dessa família. Eu sinto nojo desse genocida. Ele há de ter um fim muito ruim. É isso que eu penso. Mas, de qualquer maneira, acho que essa CPI ela está servindo muito para a evidência dos componentes da CPI. Eles gostam de uma latinha, né? Principalmente com a transmissão ao vivo. Eles adoram fazer firulas para aparecer na mídia, para obter dividendos eleitorais, né? Agora, uma coisa que me deixa boquiaberto também é um fato do ex-ministro Araújo, que ele é um embaixador de carreira, ele é oriundo do Itamaraty. E vocês sabem que para a pessoa passar pelo Itamaraty, ele tem uma longa carreira. Ele tem que ficar estudando praticamente 8 anos no Instituto Rio Branco, né? E quando ele sai de lá, ele assume a vaga de cônsul. É tipo uma academia em que a pessoa já sai como um oficial, né? E ele assume um consulado, etc. e tal, até pegar experiência para assumir uma embaixada, né? Então, é um profissional que tem estabilidade, ele tem garantia. Aí, então, o que me deixa abismado é como é que uma pessoa com essa garantia de estabilidade venha a querer defender o indefensável, que é o tratamento que o governo dele, do presidente, porque ele fazia parte do governo, quando sabe que era indefensável, né? E todo mundo via a tentativa do governo tentar minimizar essa pandemia, e ela era muito séria, né? Tanto era séria que acabou matando muita gente, que se tivesse tomado as cautelas devidas, desde o necessário, quer seja através de isolamento social, compra de vacinas, etc. Tal. Essa época do ano, nós já éramos para ter mais da metade da população vacinada, né? E nós não temos nem a metade ainda da população vacinada. E acho que isso vai passar do final do ano.
né? Porque agora faltou lá a matéria, o insumo para a Coronavac, etc. e tal. E não sei se até o final do ano está todo mundo vacinado. Né? Então, o que me admira é um profissional dessa estirpe, com esses predicados, se sujeitar a querer proteger quem não deve ser protegido. Eu sempre digo o seguinte, doa a quem doer. Né? As verdades têm que ser ditas. Né? Se alguém errou, que assuma a sua responsabilidade e pague pelo seu erro. Então, eu fiquei extremamente, achei que todos os embaixadores, pelo tempo de trabalho, porque o curso do Instituto Rio Branco, ele equivale a um curso superior e muito mais ainda, porque ele dá uns predicados para que a pessoa que se forma no Rio Branco passa a defender os interesses do Brasil em todo o mundo. Né? Então, a pessoa... Representa o Brasil, né? Representa o Brasil no mundo. Exatamente. Então, eu fiquei assim, entristecido com a pessoa com esses predicados tentar proteger o Bolsonaro, que todo mundo sabe que minimizou os efeitos da pandemia, é uma gripezinha, que não sei o que, isso vai passar, e não passou coisa nenhuma, e as mortes começaram a ocorrer de forma acentuada. Mas tudo que ele fez foi envergonhar o Brasil no exterior, né? Até sendo terraplanista, dizer que a Terra é plana. Então, eu acho que ainda continua envergonhando. Ele ainda continua envergonhando e vai envergonhar muito ainda. E vai envergonhar. Eu não entendo porque eles tanto tentam defender a figura do Bolsonaro nessa CPI. Ou o Bolsonaro tem o rabo deles preso, ou eles têm medo dos milicianos matem ou atentem contra a família deles, porque não tem o que defender, como o senhor falou, isso é indefensável. A maneira como foi dado o tratamento à Covid do Brasil é indefensável. É o estímulo ao não uso da máscara, é o estímulo às aglomerações, pelo amor de Deus. Eu digo o seguinte, se ele foi nomeado ministro das Relações Exteriores, se ele fizesse o trabalho dele e o Bolsonaro interferisse, ele tinha que fazer como fez o Moro, pediu o boné e tchau, foi embora. Esse é o caminho certo. Se eu sou contratado para fazer um determinado trabalho, eles não me deixam fazer o meu trabalho, eu pego o meu boné e vou embora. E aí, doutor Anjo, estou errado? Estou certo ou estou errado? Estou certo? Nem vou comentar a respeito do Moro, porque nós vamos começar a discutir, mas eu quero assim lhe dizer que o Instituto Rio Branco realmente forma profissionais maravilhosos. Quantos embaixadores a gente já teve e dos quais a gente se orgulhou muito, né, de terem sido formados pelo Instituto Rio Branco. Mas o Instituto Rio Branco, ele dá a qualificação técnica, ele não forma o caráter da pessoa. Né? Então, não é porque ele estudou no Instituto Rio Branco, ficou 8 anos lá estudando, fala 3 idiomas, não é por isso que ele vai ser uma pessoa do bem, de qualquer maneira, né, para o bem. De qualquer maneira, o processo de seleção é bem rigoroso. É bem rigoroso, mas com certeza não tem... A pessoa, quando entra lá, entra muito jovem. Ele ainda não viveu muito. Ele entra jovem, né, e estuda muito. Então, o caráter ainda não se mostrou, né, não teve oportunidade. E eu acho, né, assim, falando assim, o que o doutor Luiz Fernando estava dizendo que ele não entende por que esses ministros vão lá e mentem, né, esses ex-ministros. Eu, hoje à tarde, vendo o depoimento do Pazuello e a gente não consegue ver a expressão da pessoa porque ele está de máscara, mas tinha horas que eu tinha a impressão que ele estava sorrindo, que ele estava debochando de tudo aquilo ali. Enxergou através da máscara? Não, a impressão que dava, a sensação que a gente tinha, conforme o olhar dele, que ele não estava desconfortável de estar ali. Ele foi muito bem preparado para mentir, tanto ele quanto o Ernesto Araújo.
para mentir, e mentiu descaradamente. Mentiu. E eu fiquei pensando a mesma coisa que o doutor Luiz Fernando disse, né? Mas por que tudo isso, né? Defender a pele do Bolsonaro e a deles também, porque eles fazem parte de um governo genocida, né? Eles não vão querer entregar. Mas eu fiquei pensando isso, e parece assim que o Bolsonaro vendeu a alma ao diabo, e esses ministros dele venderam a alma ao Bolsonaro. Eles têm um medo. De certo, ele pagou bem, né? Certo, ele pagou bem. O Pazuello diz que é milionário, né? Ali. Não, e tem uma outra coisa, está aparecendo um monte de falcatrua no Ministério da Saúde. No desvio de dinheiro, né? Do Salles também está aparecendo coisas lá do Ministério do Meio Ambiente. Então, todos esses ministérios, né? A gente vê esse governo... Sem contar o aumento agora do salário dos militares, né? Que pode dobrar o teto agora. Pode dobrar o teto. Então, enquanto o salário mínimo não sobe, o deles, o do Bolsonaro, vai para 64 mil. Eu não disse para vocês que esse Brasil tem que começar do zero, tem que fazer um novo país. Esse que está aí, eu acho que não tem. Esse que está aí não tem conserto. O senhor sabe qual era a punição de um político em Portugal, na época que conheceram o Brasil, que descobriram o Brasil? Qual era a punição de um político corrupto? Era vir para o Brasil. Na época, assim, eu vi uma história assim, que fizeram, tipo, um engenheiro que construiu uns dutos, que era do Ministério lá. Não só os políticos também, não. Ele criou dinheiro. Não, mas assim, a punição do político. Não, mas a gente sabe que tem só o que não... Também vinha para cá os ladrões. Os ladrões também vinham para cá. Sim, mas eu estou falando da punição do político. O político ele não ia cumprir uma pena lá em Portugal, perto da família, se ele cometesse corrupção. A pena dele era vir para o Brasil e nunca mais voltar. Os outros vinham porque queriam. O político não, a pena dele era essa. E é essa a nossa base. E o que ele ia fazer aqui? Ele ia ser político, né? Ele não ia ser outra coisa. Ele ia ser político. Ou ficava preso ou vinha para cá. A punição era vir para cá. Então, assim, a gente dizer que está tudo errado, não é. O Brasil é um país lindo, de imensas riquezas, de gente que trabalha, que rala, de gente alegre. Eu não digo mais que o brasileiro está feliz, porque eu acho que em nenhum lugar do mundo tem gente muito feliz com uma pandemia. E uma pandemia mal administrada é motivo para a gente chorar, além da gente ter que viver triste e com medo. E provavelmente, esses políticos que eram ladrões lá e vieram para cá, alguns deles se infiltraram na esquerda, e é por isso que aprenderam isso. A esquerda é formada de gente alegre, de gente feliz, de gente honesta, gente honesta que não mete a mão no dinheiro público. Honesta, de gente que valoriza a arte, a cultura, são todas elas origens, probas, de gente que ama e se preocupa com o seu próximo, de gente que manda tirar agora não vai sair. E dos próximos deles, né? Tirar pedra de baixo. Ele se interessa pelo próximo para e pelos próximos deles. Não tem abrigo, o compadrio lá impera. Feliz, doutor Aloysio, de gente feliz, de gente que não deseja a morte de ninguém, do filho do porteiro até o filho do médico. Todos têm que ter o mesmo direito, todos têm que ter as mesmas oportunidades. Esse povo que quer tudo isso, que quer a liberdade entre as religiões, que não tem preconceito com nada, que chora a morte de um homossexual, sim, chora,
porque quer a a vida de igualdade, ninguém que vale todo mundo menos. ganhe o mesmo Não, salário, doutora, né, que não haja essa diferença entre gente classes. que eu Né? bato no Quem peito e tem, digo que é a quem tem minha mais dá turma, para que quem é a não minha tem, gente. né, divide o seu É do patrimônio. Né? É assim. A que esquerda é dói, assim. doutora Luísa, sair na rua e ver um mendigo dormindo na calçada. Dói uma mãe não ter uma creche para deixar seu filho. Dói uma criança ir para uma escola e não ter uma merenda escolar. Dói. Tudo Dói ver os na época do negros PT desse tinha país tudo isso, sendo né? mortos. Na época do PT tinha Dói. tudo isso e muito Se não mais. dói no senhor, eu sinto muito, mas em mim dói e eu tenho Não, também me certeza que dói. dói em todo o povo da esquerda. Também me dói, mas isso é uma Eu questão falei mundial. que a Isso é uma esquerda é questão o mundial. povo que Vocês acham que chora. nos Estados Unidos não tem esse tipo de pessoas? Eu não sei, É doutora só aqui Luiz, que eu tem. vivo no Brasil, Ah, eu vivo no Brasil, eu vivo no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, bairro Sarandi, Zona Norte, uma zona pobre, um bairro pobre, muitas vezes só lembrado pelos políticos desse Rio Grande do Sul, pelos políticos de Porto Alegre, em época de campanha, porque fora isso, a Zona Norte só é vista nos noticiários quando acontece crimes, que acontecem todos os dias aqui. Ela circula muito a Zona Norte na coluna policial dos noticiários. Então, assim, eu não sei se nos Estados Unidos é assim ou não é assim. mas eu é sei. só. E É se só se é, inteirar infelizmente, É o só se. senhor vê que, como a esquerda, os Estados Unidos é um país rico. Nós somos pobres de terceiro mundo. Mas tem Mas miseráveis lá. por quê? Jogado na Porque nós calçada, somos... dormindo nas marquises. Mas eu não quero isso no meu país. Se eu quisesse escolher um país que não tem isso, eu ia morar na Suíça, Isso, na Suécia. ou então votar no PT, né? Doutora Luísa. Sempre no PT. Sempre isso mesmo. O É, senhor tem toda a razão. PT na ia época arrumar, do governo o do PT presidente ia arrumar Lula, o país. O senhor não via mais criança o pedindo PT ia arrumar dinheiro o país e ia arrumar também o bolso deles. O senhor não via esse monte de gente dormindo na rua, passando fome? As pessoas, na época do seu querido FHC, as crianças do Nordeste porque, meu querido, tomavam até sopa agora, de papelão. todo mundo. Vocês, aqui também. Não, aqui na Vila, todos os políticos agora, vocês botam. Doutora Luísio, não faz assim, que o senhor é a pessoa mais generosa que eu conheço. É verdade, o doutora Luísa é uma pessoa menos. Não julga. Ele quer nos provocar, vocês não entenderam ainda. O objetivo dele é nos provocar para dar debate. Ele não é assim como ele faz o programa. Ele é uma pessoa muito gente boa, um coração maravilhoso. Eu acho que ele só não teve ainda a coragem de dizer que ele é da esquerda. Até o telespectador que nos criticou disse que ele é de esquerda. Disse. Dizer uma coisa, ser é outra. Ele disse que ele tem dificuldade em assumir essa posição que realmente, no fundo do coração dele, a gente sabe também. Eu diria que sim, eu também diria que sim, porque assim, a gente tem muita admiração pela doutora Luísa, como nós temos por outras pessoas que não são de esquerda, né? A gente pode conhecer pessoas que são muito Vocês estão boas. me comovendo. É aquela coisa. Estão tentando me aliciar. Para ser cristão, então precisa estar dentro de uma igreja, né? Não, mas, doutora Luísa, senhor, veja bem, é aquela coisa da nossa elite, assim, ó, que tinha a Bíblia em uma das mãos, né? E um chicote batendo no negro com a outra mão. Então, não basta se dizer cristão, não basta estar dentro de uma igreja, porque vamos olhar, gente, esses neopentecostais que estão aí no governo genocida, por exemplo, né? Esses pastores, a gente nem precisa citar os nomes, porque quando se fala isso, todo já vem à mente de todo mundo, né? Essa gente simplesmente queria abrir a igreja, né? Eles se dizem aptos a curar as pessoas,
né? Mas eles quiseram aglomerar, eles provocaram mais, né? mais contaminação das pessoas, né? Só que se eles forem contaminados, eles vão para um hospital, para o Albert Einstein, né? Para esses hospitais. Para onde vai o fiel que vai lá para a igreja deles? Vai para a fila do SUS, né? E viva o SUS, e viva a ciência. Né? Que esses vagabundos que estão lá no poder, essa gentalha genocida, né? Eles querem vender tudo, é tudo que eles pensam é em vender. Então, aí a doutora Luísa assim, no tempo do PT, não. No tempo do PT foi um tempo maravilhoso para o pobre foi visto. Aí a doutora Luísa diz assim, dividir tudo, não sei o quê. O que a pessoa de esquerda quer efetivamente? É que todos tenham. Doutora Luísa, eu não quero deixar de ter o que eu já tenho. Quem tem mais dá para quem não tem. Mas eu quero que todos tenham acesso a tudo, e isso não existe, isso que o senhor está dizendo. Aí a gente fica pensando, né, nessa questão do um regime socialista ser muito injusto. O injusto é o capitalista, que enquanto os nossos filhos estão bem agasalhados dentro de casa, tem criança de pé descalço na rua, tem criança passando fome, tem criança sem acesso à escola, com os seus pais que foram postos na rua porque não podem mais pagar um locatício. Então, gente, é isso que nos adoece. A falta de justiça social. Agora, por exemplo, eu estou decepcionado com a esquerda. Não sei se vocês souberam que o Supremo, agora no mês passado, ele andou tomando uma decisão que vai impactar de forma muito grande, muito forte, nas ações trabalhistas. Vocês tomaram conhecimento já, não? O Supremo Tribunal Federal... Não sei, doutora Luísa. O Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que os juros moratórios previstos no artigo 406 do Código Civil não vai ser mais aplicado na Justiça do Trabalho. Não vai ter mais juros dos créditos trabalhistas, das dívidas trabalhistas no processo de trabalho. Vai ser aplicada a taxa Selic, que já engloba os juros, ou seja, vão capar um crédito substancial dos trabalhadores, né? E uma outra coisa, essa tendência também está se transformando por um processo civil. O STJ também já tem tomado posições dizendo que o artigo 406 do Código Civil é inaplicado para as dívidas civis também, e vai ser aplicado só a taxa Selic, que é uma taxa fixada pelo governo. No previdenciário também, não é, doutora Luísa? Não, vai... O previdenciário também, que antes tinha uma correção de 0,5% ao mês, agora é a correção da caderneta de poupança. Não, eu acho que a tendência é que siga, porque o STJ já firmou posição nessa questão, e o STF também, já agora, em relação à ação trabalhista, que eu achava que não chegaria a tanto, e chegou. E o Gilmar Mendes que era o relator, eu acho, desse processo e definiu. Eles fizeram Mas, doutora Luísa, depois da reforma trabalhista, doutora Luísa, assim, praticamente a Justiça do Trabalho foi aniquilada. Eles mudam... O Gilmar Mendes, para passar o melzinho na boca do trabalhador, ele propôs a modulação dos efeitos da decisão, dizendo que, na fase pré-processual, incide os juros. Depois da fase judicial não incide, só a taxa Selic. Isso vai ser um incentivo ao empregador para não pagar o direito trabalhista. Mas já existe, né, doutora Luiz? Depois da reforma trabalhista, com esses trabalhos intermitentes, não, com a mas de qualquer maneira, com negociados sobre de qualquer maneira, o trabalhador já sofreu o pênalti. Nós somos obrigados a reconhecer que o débito trabalhista, quando ele começa, se ele leva muito tempo a ser pago, ele se torna astronômico e, às vezes, até impagável, né? Ele, por exemplo, se o processo trabalhista leva 10 anos, ele só de juros, ele dobra o valor da condenação, né? Talvez não fosse questão de retirar os juros, mas reduzir a taxa para 0,5% e tal. Como? Não entendi. Mas também, doutora Luísa, com o fato da imposição, né,
de sucumbência para os reclamatórios reduzisse, sim, exponencialmente. Né? O trabalhador tem medo de ajuizar uma ação. Tem medo, quando tem desemprego, o trabalhador, né, que é demitido, ele tem medo de ajuizar uma ação, porque tem medo de não conseguir um novo emprego. Agora, com a sucumbência, ele tem medo de perder algum item ali e ter que pagar, né? E com a falta, tirando os juros, eu não sei, eu acho que assim, aos poucos está se esvaziando a justiça do trabalho e vai chegar uma época que provavelmente a gente não veja, mas que a justiça do trabalho vai se extinguir, porque não é possível. As coisas estão indo, e no ritmo que estão acontecendo... Eu lembro, assim, que quando eu entrei na faculdade de Direito, eu sempre pensei que eu queria defender o trabalhador, o empregado. Era para isso que eu queria. Né? E o patrão não merece defesa. E assim, pensar que a justiça do trabalho pode terminar, me dói muito, assim, né? Sempre foi uma paixão. E o patrão que se ferra. Só defende o trabalhador, só pensa no trabalhador, e o patrão, que é as galinhas dos ovos de ouro... Não, o patrão que paga direito, que paga corretamente o seu empregado, o seu funcionário, esse ele não se ferra, porque daí o funcionário não tem nem o que reclamar, né? Porque a gente não é justo. Olha e confere, está correto? Não está. Né? Mas correto, voltando à questão lá do depoimento na CPI, eu diria o seguinte, que o ministro Teixeira, não é? O embaixador Araújo. O embaixador Araújo e o Pazuello, eles são tão cara de pau, né? Eles se revelaram nos depoimentos tão cara de pau, que se coçar o rosto, cai serragem. Mas ele disse, doutora Luiz, eu fiquei chocada, assim, ó. Ele disse o seguinte, que ele sempre defendeu o uso de máscaras e a gente sempre o via sem máscara, o Pazuello. Ele disse também que ele sempre foi contra aglomerações. Ele estava junto com o genocida quando acontecia algumas aglomerações. E daí ele justificou por que o genocida fazia isso. Ele disse que o genocida faz isso, né? Porque até eu anotei assim, ele dizendo assim, que ele aglomera e não usa máscara porque ele quer tranquilizar a população que isso vai passar. Gente, essa gente tinha que sair presa de lá, mas infelizmente, olha, eu não sou punitivista, mas são mais de 400 mil mortes. 440 mil. Ele tinha também aquela frase que ele disse, ele manda, estava ele e o Bolsonaro, ele manda, eu obedeço, né? Um manda, o outro obedece. São todos capachos. São todos capachos. Ele não quis dizer nada, ele não quis dizer que ele recebia ordens. Mas, de qualquer maneira, a pandemia está sendo muito mal conduzida. Quando tem vacina disponível, é uma fila. Eu, por exemplo, semana passada, me sujeitei a ficar 2h30 na fila. Eu até não... Para mim, não tinha problema ficar. Assim, pessoas idosas que mal podiam ficar de pé, se sujeitando a ficar 2h30 na fila para poder receber uma vacina. Mendigando uma vacina. Isso, então, não se pode... Mendigando o direito, doutora Luiz, o direito assegurado na Constituição, que é o direito à saúde. Isso não se pode entender como está sendo tratado de forma correta. Está faltando gestão em todos os sentidos, né? Na distribuição da vacina, na compra da vacina, está faltando gestão em tudo, desde o início. Tem 1 minuto e 50 segundos para fazer as nossas despedidas. Recado final. Posso começar? Por favor, gente, eu falei demais. Vou fazer um convite ao doutor Aloysio, diretor do programa. Doutor Aloysio, com 1 ano e meio de antecedência... Não, a diretora é a direita. Eu sou apresentador. Diretora-geral é a doutora Ângela. Eu sou só apresentador. O âncora, doutor Aloysio, então, com 1 ano e meio de antecedência, eu lhe proponho, seja feliz, venha conosco, daqui a 1 ano e meio, aperte o 1 e o 3 e seja feliz juntamente conosco. Belo discurso.
Isso aí ela vai celebrar aí. Tá, mas quem mais vai aí? Eu espero que essa CPI comprove, não obstante as mentiras desses ministros que vêm, comprove que o Bolsonaro é um genocida, né? Pode até não ter provas, né? Nesse país se condena as pessoas só com convicção. Então, quem sabe usem a convicção para condenar essa gente aí, né? Para enquadrar todo mundo. O Lula não pode ser condenado sem prova, esses aí pode. É aquela história, pimenta nos olhos dos outros é colírio. O presidente Lula foi condenado sem provas. Sim, mas a doutora Márcia não pode, não deveria. Que não tendo prova tem que condenar esse cara da pandemia. Não é bem assim. Mas está mais do que provado. A doutora Ângela foi uma retórica da doutora Ângela. Para vocês, pimenta nos olhos dos outros é colírio. Não, doutora Luísa, nós sabemos que o senhor não está defendendo esse genocídio. Não estou defendendo. Então, eu gostaria de dizer assim... Não estou defendendo, só estou defendendo que não deva haver condenação sem prova. Então, o senhor deveria estar do nosso lado a favor do devido processo legal. Eu estou começando a pensar que ele vai ficar vermelho também. É verdade, a doutora Luísa tem todo o perfil. Estou ficando até com amarelo. Assim, doutora Luísa, que saudade do meu ex, eu digo, né, do meu ex-presidente da República, que saudade do tempo que nós tínhamos, né, dignidade, que nós tínhamos protagonismo, que nós não éramos vistos, né, como párias, que não éramos cidadãos de segunda classe. Que saudade do tempo que a saúde, né, era preservada, a saúde das pessoas, e que as pessoas tinham acesso à educação, tinham acesso principalmente a uma vacina no momento como nós estamos vivendo. Doutora Márcia, então, parafraseando o doutor Fernando, sem medo de ser feliz, gente. Vamos trazer aquele tempo de volta para que a gente consiga ter uma vida melhor. No final do nosso programa, é isso que vocês não estão entrando por aqui, saindo por aqui. Dito isso, eu agradeço a presença dos colaboradores aqui na bancada e agradecendo a audiência fiel dos nossos telespectadores, né? Eu me despeço em nome da bancada e lhes digo que nos aguardam até a próxima semana.